Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, tá pessoal? Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui, né? Nessa realidade que eu vivo aqui, que não é fácil, tá? Mas foi a oportunidade que Deus está nos dando para viver, né? Nesse mundo. É a única maneira, seja boa ou ruim a sua realidade, é essa realidade, é essa oportunidade que você tem que agradecer a Deus, pessoal, tá? A gente tem que agradecer a Deus por estar aqui vivo, experimentando essa realidade. É uma oportunidade para a gente trabalhar a espiritualidade da gente, sabe? Para a gente alcançar níveis de consciência, né? Superiores e continuar nossa jornada espiritual, né, no mundo superiores. Não ficar aqui nessa realidade, apegado a essa realidade, ou então ficar aqui reencarnando nessa realidade, pessoal, tá? A gente tem que ir embora, tá? A gente veio da fonte, temos que voltar para a fonte que é Deus, tá? Não podemos ficar aqui, mas o problema é que tem muitas pessoas ainda dormindo, apegado a essa realidade, né? E o engano da Matrix está fazendo com que você acredite que só tem aqui, você só fica aqui, né? Na hora que a pessoa morre, né, pessoal? É que a pessoa vai perceber que ela não vai ficar aqui. É a única maneira que a pessoa, quando está morrendo, né? Então, é o limiar da espiritualidade. É quando a pessoa está entrando no limiar da espiritualidade, sabe? Um limiar espiritual. Aí ela percebe que não vai ficar aqui, tá? E tem pessoas, pessoal, a gente sabe que vai sair, deixar o corpo. A gente sabe que é a morte. Mas as pessoas não se preparam para isso, tá? Não se preparam, tá? Quando tá saindo é o maior desespero, tá? Teve alguns momentos que eu fui no hospital, né? Quando eu fui no hospital lá visitar pessoas da minha família que estavam doente, o meu irmão mesmo, quando, né, ele já é até falecido, meu irmão, quando eu fui visitar ele, eu entrei lá no hospital, aí vi lá momentos em que a pessoa estava no desespero de morrer, pessoal. Tá? Eu nem era da igreja, nem era da espiritual, não era nada, eu estava ali percebendo o momento daquele desespero, daquele desencarnar daquela pessoa. Por que aquela pessoa estava assim? Porque não existia um preparo, entende, pessoal? Não existia um preparo para a saída dele. Ele encarnou aqui, então, mas ele está pensando que vai ficar aqui para sempre. E não vai, tá? Porque como é que ele percebe isso? Ele percebe que as outras pessoas morrem. Quando você vai no enterro, né? Um enterro de alguém, você vai ver ali a pessoa parada ali, o espírito não está mais ali, só está ali a carcaça, o corpo, o veículo que a pessoa usou. E aí no enterro é isso, aí a pessoa fica olhando assim, nossa, olha lá, ó, o espírito foi embora da pessoa, tá ali a carcaça da pessoa, tá? É o veículo que aquele espírito usou. Entende? É nesses momentos que as pessoas caem a ficha, tá? É difícil, pessoal, tá? Porque espero que esse limiar da espiritualidade aconteça antes, para que a gente mude o nosso comportamento aqui nessa realidade, pessoal.
Tem pessoas que estão em grupo religioso e mesmo assim não muda o comportamento dela, pessoal. Entende? Está lá para querer ter uma vantagem, alguma coisa, enganando pessoas, tá? Até o momento quando for que, né? Sempre quando vai para médico, aí o médico diz, eita, não tem mais jeito não, você vai... Você não viu a entrevista do médico lá de Miami lá? O doutor Rei? O médico, quando fez um exame lá de toque nele, né? Viu que o câncer dele, o tumor estava avançado, aí disse, ó, não tem jeito, aí é só esperar, é só esperar o momento que seu espírito vai desprender desse corpo, tá? Aí a pessoa ali, pessoal, é o limiar da espiritualidade da pessoa, sabe? Às vezes isso tem que acontecer para que a pessoa mude a direção. Então ele na entrevista, ele reviu muita coisa na vida dele. Foi uma entrevista assim chocante, né? Para muitos que, né, não observava que ele poderia falar aquelas coisas que ele tinha falado. Mas é o momento que a pessoa se abre totalmente. Ali ela está exposta mesmo, sabe? Ela perde o medo, porque ela diz, não, já vou sair mesmo. Então aí ela abre o jogo, né? E abriu o jogo de muitas coisas que ele tinha escondido, né? Por causa da posição médica dele, né, pessoal? Mas é isso, pessoal, tá? Isso acontece com todo mundo. Por que eu estou falando isso, pessoal? Por que eu estou falando sobre esse limiar? Você sabe o que é a palavra limiar, pessoal? Vamos ver aqui. Aqui, ó. É o nosso tema de hoje, né? O que é o limiar da espiritualidade? Mas primeiro vamos saber o que é esse limiar, pessoal. Que palavra é essa? É uma entrada ou início. Então, é o momento que seu espírito, sua consciência, está experimentando uma entrada em uma dimensão ou numa transição de mudança é uma metanoia. Você já ouviu falar em metanoia? É um giro de 360 graus. É quando a sua consciência experimenta isso. É uma entrada ou o início de uma nova vida da consciência. Isso acontece no despertar da consciência da pessoa, né? Então, o que é o limiar espiritual, pessoal? É essa transição que a pessoa acontece, coisas que acontecem, que a pessoa entra nesse limiar espiritual, pessoal, tá? É isso que é o limiar espiritual. Aí ele fala, e como perceber quando estamos na espiritualidade? Como é que a gente percebeu que a gente estava na espiritualidade? É uma pergunta também, né, pessoal? Vamos saber. Então, a pessoa que despertou, pessoal, aconteceu experiências, né? Que a maioria fala que é sobrenaturais, que não tem nada de sobrenaturais, é natural do nosso espírito. Mas só quando a gente está encarnado aqui, a gente encara essas coisas espirituais como uma coisa, ai meu Deus, oi, olha, tá? Por quê? É novidade para a gente, porque a gente esqueceu que a gente é um espírito, da onde a gente veio, a gente esqueceu tudo. Tá aqui, cego, esquecido. Então, às vezes é preciso acontecer essas experiências para você despertar a consciência, você mudar a direção da sua vida. Foi o que eu falei no vídeo de ontem, né? A direção espiritual. Você estava em uma direção, então
Deus, a espiritualidade, moveu aí, aconteceu algo nas nossas vidas, né, pessoal? Na minha, eu sei quando eu percebi eu percebi quando eu entrei na espiritualidade, tá? Então, são perguntas que a gente vai responder agora, né? Eu vou trazer esse conceito que é o limiar. O limiar o quê? Significa entrada ou início. Então, o limiar é uma entrada ou início de uma transição que aconteceu da sua consciência. Isso que é o limiar espiritual. Tá, pessoal? Eu vou logo abrir no jogo. Vou logo abrir no jogo para vocês. Eu não consigo me controlar. Eu falo logo as coisas. Tá certo, pessoal? Então vamos estudar sobre esse assunto. É interessante, né? Porque fala do nosso despertar, da experiência que aconteceu na nossa vida, o que é que sentiu. Por exemplo, muitas pessoas aqui teve o limiar dela quando ela assistiu o meu vídeo. Ah, minha avó, não comecei não, vou dar pra eu ficar assim, eu vou, não vai ser você que vai me tirar não. Antes, Oxi, eu só quero sair de dinheiro, antes, antes de, não tá acabando nada. como é que se diz? Antes de vocês assistirem meu vídeo, né, pessoal? Lembre como é que estava a sua consciência. Agora, quando você está assistindo meu vídeo, como é que você está a sua consciência agora? Então, houve esse limiar, aconteceu coisas que fez você mudar a sua direção espiritual. Teve muitas pessoas aqui que foi através do meu vídeo que aconteceu esse limiar, essa entrada para a espiritualidade, esse início do processo da caminhada espiritual. Teve muitas pessoas, foi no meu vídeo. Teve outras não, que já aconteceu experiência, ela já tinha já conhecimento, mas o meu vídeo ajudou a ela a prosseguir nesse caminho. Entende, pessoal? Então, é isso, é isso que é o limiar. Mas vamos aqui ver o que é esse conceito, né? Aí ele fala, o que é o limiar espiritual? Ele fala, o limiar espiritual é um conceito que tem sido explorado e discutido em diversas tradições espirituais ao redor do mundo. Então, é um conceito que foi criado, né? Está sendo discutido, avaliado, né? Olhando, analisado por várias tradições espirituais. Então, todas as tradições espirituais que existem nessa realidade, eles falam sobre esse limiar espiritual que acontece com a pessoa. Que é o que, pessoal? Ele fala, o limiar espiritual é um estado de transição, uma fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, é essa fronteira. Tem fronteira, né? Você já viu para você passar para outra cidade, existe fronteiras, né? Então, a gente está no mundo material, o nosso espírito tem uma fronteira para o mundo espiritual. Então, foi isso que aconteceu, tá? A minha experiência mesmo, que eu despertei a consciência, foi quando eu saí do corpo, pessoal, tá? Por quê? O meu espírito saiu consciente, eu vi um mundo espiritual e eu estava pensando, né, vendo. Eu digo, meu corpo tá lá na cama, eu tô morto. Mas como é se eu tô morto se eu tô pensando? Como é que eu tô morto? Então, foi nesse processo que houve um estalo, tá? A ficha caiu, né? A minha consciência, a ficha caiu. É por isso que eu
estou aqui agora falando sobre essas coisas de espiritualidade para vocês. Porque aconteceu esse limiar, essa fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual. Aí ele fala, é o ponto de encontro entre a realidade física e a dimensão espiritual. Então, é esse ponto que a sua consciência percebe. Enquanto uma pessoa não percebe o mundo espiritual, ela não acredita, pessoal. Tá? Tem muita gente assim, só quer acreditando se acontecer alguma coisa, alguma experiência. Tá? Porque ela tá tão cega, né, pessoal? Tá tão presa aqui a consciência dela, que ela só pensa que é isso mesmo aqui, que é isso aqui, acabou. Quando eu morrer, ele morrer, vai. Ele não vai. Ele não vai, como é que se diz? Ele não vai ver, vai ficar, morrer, não vai ver mais nada. Tem gente que acredita assim, até alguns evangélicos acreditam nisso, pessoal. Sabia? Tem aqui uma pessoa no meu canal que é evangélico, ela não acredita em saída do corpo. Não, esse negócio não acontece. Por mais que tenha experiência na Bíblia, né? Relatada na Bíblia, que aconteceu, pessoas de Deus saíram do corpo. Por mais que tenha, essa pessoa não acredita, pessoal. Tá? É o quê? Essa pessoa ainda precisa experimentar essas coisas, tá? A consciência ainda está limitada, precisa despertar consciencialmente, tá, pessoal? Aí ele fala, a dimensão espiritual, onde ocorre a transformação profunda e significativa. Então, quando a sua consciência tem esse limiar de perceber essas duas realidades, tanto a física como a espiritual, você ocorre uma transformação profunda e significativa na sua consciência. É isso, pessoal, tá? O limiar é isso, é quando sua consciência percebe que tem algo mais além dessa realidade, tá? Por isso que é um conceito que está sendo discutido em várias tradições ao redor do mundo, né? Porque esse estado de transição que a sua consciência percebe, né, pessoal? Isso pode ser na morte. Pessoas que tiveram EQM, ela estava nessa transição. A consciência dela estava nessa transição. Por isso, quando as pessoas voltam, né, desse estado, essa transição de consciência que é conhecida como EQM, ela volta diferente. Ela volta vendo o mundo de outro jeito, tá, pessoal? Não tem pra onde correr. Aí, aí ele fala, o limiar espiritual é um momento crucial na jornada espiritual de um indivíduo. Por quê? Porque é crucial? Porque ele muda a visão dele. Se ele é uma pessoa que tem uma visão só terrena, ele vai começar que existe algo a mais ali. Então é crucial, pessoal. É uma mudança, né? É um momento de despertar da expansão da consciência e de conexão com o divino. Então, é o momento que a sua consciência ali, quando você, por exemplo, uma pessoa sai do corpo, ela percebe o mundo espiritual, pessoal. Acontece ali o momento de transição nela. Não tem como você voltar mais ser a mesma pessoa, pessoal. Você saiu do corpo consciente, já era, já foi, tá? Você viu o mundo, já foi. A sua consciência tá nessa transição, experimentou coisas que você não estava experimentando quando estava nessa realidade, tá? Pessoas experimentaram a EQM, quando ela não é mais a mesma, não adianta. Você tem que agora seguir para a evolução dessa transição dessa consciência, tá? Porque essas EQM, essas coisas,
é provocado mesmo pela espiritualidade. Para acordar a pessoa, é tipo um chacoalhão, sabe? Dá um chacoalhão em você, porque você está dormindo aqui em berço esplêndido aqui nessa realidade. Quem é que está dormindo? A sua consciência. Então precisa dar um chacoalhão para você. Acorda! Tá dormindo? Entende, pessoal? É isso que acontece. Então, ele diz que é o momento do despertar, da expansão da consciência e de conexão com o divino. É o momento que a pessoa se torna consciente de sua verdadeira natureza espiritual e começa a explorar e desenvolver o seu potencial espiritual. Então, ela começa a trabalhar a espiritualidade. Ela descobre que não é o corpinho. Por exemplo, a pessoa tem uma saída do corpo. Ela vê o corpo lá. Ou então a pessoa tem lá um EQM, está no médico lá. Ela sai do corpo, ela toma a injeção lá, né? Anestesia, aí sai do corpo, aí vê ali os médicos operando o corpo dela. Ela fica olhando assim, eu estou aqui fora, observando o meu corpo lá fora. Aí ela percebe, quem sou eu mesmo? Eu não sou aquele corpo, então. Então, isso começa a trazer, tornar consciente da sua natureza espiritual. Você vai descobrir que você é um espírito. Você pode funcionar fora do corpo. Tá? Essas experiências servem para esse despertar, pessoal. Porque a pessoa está tão grudada, ela está pensando que é o corpo. É por isso que eu estou dizendo, eu tenho um vídeo aqui que eu falo, a morte não existe. Uma pessoa que experimenta isso, depois ela vê a morte de outra forma, pessoal. Tá? Eu tenho até um vídeo aqui, parece que é mais antigo, que eu falo que a morte não existe. Então, a pessoa que tem essas, vai perceber que a morte não existe, que você é um espírito que não vai morrer. Tá? Quando a pessoa tem esse limiar da espiritualidade, quando ela experimenta essas dimensões, a consciência dela experimenta, então, ela vai perceber, nossa, eu não morro, eu não sou aquele corpo. Então ela vai perceber, eu só estou usando aquele corpo por enquanto. Daqui a pouco eu vou deixar ele. Qualquer momento. Tá? Então, essa consciência de você perceber a sua verdadeira natureza espiritual é muito importante, pessoal. E aí ele vai começar o quê? Explorar o desenvolvimento do seu potencial espiritual. Então, ele vai começar a trabalhar espírito para desenvolver a capacidade desse espírito aqui. É isso que vai acontecer, pessoal. É o que aconteceu comigo, vai acontecer com você, se você tem uma experiência dessa, né? Aconteceu aqui com algumas pessoas do meu canal também, tá? Para a gente estar aqui trabalhando a espiritualidade. Tá, pessoal? Se não acontece isso, pessoal, eu estava com a mente totalmente com outra coisa, voltada em outra coisa. Eu nem sabia desse negócio de espiritualidade que poderia sair do corpo. Eu não sabia nada disso. E experimentei isso. Então, isso foi o começo. Foi quando eu percebi, quando estava na espiritualidade. Ali começou. Aí eu coloquei a pergunta, e como perceber quando estamos na espiritualidade? É quando você percebe isso. Sua consciência percebe esse número. Aí é quando você percebe que entrou para a espiritualidade. Quando vê você está trabalhando, estudando coisas espirituais, eu comecei a buscar coisas, eu comecei a meditar, comecei a orar, comecei a ler a Bíblia de outra maneira, não como eu estava no grupo religioso das igrejas. Então, há uma mudança na sua consciência muito grande, tá, pessoal? Então, e são essas experiências aqui que eu passo aqui, gravando esse vídeo para vocês, pessoal.
começou a ter intuição, começou a ouvir a voz do meu mentor, tá? Ele já me acordou aqui. Várias vezes ele está me usando aqui no meus vídeos. A espiritualidade, sabe? Então, aconteceu desde quando aconteceu aquilo, a saída do meu corpo, tá, pessoal? Então, foi o meu limiar, foi a minha entrada, o meu início para a espiritualidade. Porque limiar significa entrada ou início de um processo. Então, foi ali que aconteceu, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Existem diversos sinais que podem indicar que uma pessoa está no limiar espiritual. Então, tem sinais. Quais são os sinais? Ele fala, algum desses sinais inclui um forte desejo de buscar resposta para as questões existenciais. Então, ele começa a buscar, quem sou eu? Eu não morro, eu saí do corpo. Então, ele começa a buscar coisa da espiritualidade que fala sobre isso. Ela tem um forte desejo. Foi o que aconteceu comigo, então. Tem a ver, tá falando comigo aqui, tá, pessoal? Aí ele fala, uma sensação de conexão, de desconexão com o mundo material. Então, você, uma pessoa que tem essas... Ela desconecta aqui do mundo espiritual. Coisas que ela dava muito valor, ela não dá mais valor, pessoal. Ela vive parecendo que é uma pessoa, você não dá valor a isso. É igual uma pessoa que tinha valor ao dinheiro, às coisas materiais. Quando acontece isso, ela não tem mais significado. É por isso que eu não me preocupo muito com essas coisas materiais, pessoal. Então, pessoal, uma pessoa que teve um despertar desse, um limiar desse, eu vejo aí muitos espiritualistas e pregadores de igreja evangélica falando só para as pessoas buscarem coisas materiais. Será que essa pessoa teve esse limiar, pessoal? Essa desconexão do mundo? Será que ela teve essa experiência para buscar as coisas mais da existência espiritual? Eu tenho minhas dúvidas, tá, pessoal? Eu posso ter minhas dúvidas? Eu tenho minhas dúvidas que essas pessoas estejam na espiritualidade verdadeiramente, tá? Eu tenho todo esse direito de ter minha dúvida. Porque pelo comportamento dessas pessoas, as pessoas só pensando em negócio de prosperidade, em negócio aqui da terra, como é que pode isso, pessoal? Se uma pessoa que tem uma sensação de desconexão do mundo material, uma pessoa que teve uma experiência dessa, ela passou pelo limiar desse espiritual, ela perde a conexão desse mundo. Ela está vivendo aqui, mas ela sabe que não é aqui. Tá? Aí ele fala, experiências místicas. Então, ela passa por experiência, né? Saída do corpo, ela vai ter sonho lúcido. E espirituais e intensa. Sincronicidade, então, você vê números iguais, acontecimentos sincronizados que acontecem na sua vida e coincidência significativa, entre outros. Então, uma pessoa que experimentou estar nesse limiar espiritual, ele vai ter esses sinais que vai ocorrer na vida dele. Então, tá acontecendo esses sinais na sua vida, pessoal? É porque você está nesse limiar espiritual. Você teve uma entrada, porque limiar significa entrada ou início, você teve uma entrada ou início no processo da espiritualidade. Entende, pessoal? Aconteceu com a gente, aconteceu comigo, aconteceu com algumas pessoas aqui. Eu espero que aconteça com vocês também, pessoal, para despertar a consciência, tá? Às vezes tem que acontecer uma experiência forte para a pessoa mudar, pessoal. Porque a consciência da pessoa está tão enraizada aqui nessa matéria que tem que acontecer uma coisa dessa. Por isso que às vezes tem que acontecer uma saída do corpo, um EQM na pessoa, sabe? Acontecer uma coisa forte. Ou então ela abrir
os olhos ver o mundo espiritual. Ela tem que acontecer um sonho lúcido que ela, sabe? Tem que acontecer para mudar a direção dela. Ela começar a pegar a direção espiritual. Tá? Precisa acontecer isso. Aí ele fala, a experiência do limiar espiritual poderia variar de pessoa para pessoa. Então, varia, né? Cada pessoa tem sua própria experiência, né? Mas geralmente envolve uma sensação de desapego em relação ao mundo da matéria. Então, pessoal, todo mundo tem uma experiência diferente, mas todo mundo tem esse desejo, esse sentimento de que a matéria não é nada para ele, porque ele sabe que ele é um espírito, que a verdadeira vida está no mundo espiritual. Ele sabe disso, tá? E como é que essas pessoas ficam fazendo campanha para as pessoas ficarem presas à matéria, a dinheiro, às coisas materiais, pessoal? É um engano aí, tá? E tá no meio evangélico, espírita, católico, espiritualista, está nesses meios tudo aí, pessoal. Tá? E as pessoas dominam, não percebem isso. Por isso que eu quero que você desperte, porque você vai perceber o engano desses falsos pregadores, dessas falsas pessoas que estão no meio aqui da espiritualidade. Tá? Aí ele fala, desapego em relação ao mundo material e busca por um sentido mais profundo um significado da vida. Por ser um momento de intensa introspecção, de questionamento da crença e valor antigo e de abertura para nova perspectiva e personagem. Nossa, é um momento de introspecção que você fica assim, ó, pensando, meu Deus, o que aconteceu? Né? É normal, pessoal, tá? Nossa, mudaram o meu espírito, o que é que aconteceu comigo? Porque houve aquele transição, porque você está no momento da transição, esse é o limiar da espiritualidade, essa experiência, tá? Aí ele fala, é importante que a pessoa que está... Cadê? Foi aqui que eu parei? Não, crença e questionamento de crença e valores antigos e de abertura para nova perspectiva e possibilidade. Então, por ser um momento de introspecção, você questiona crenças, valores, você vai questionar até lá o pastor, as crenças que você vinha e dá abertura para nova perspectiva. Então, por isso que a maioria que despertam aqui, pessoal, não fica no grupo dele. Foi o que aconteceu aqui com algumas pessoas. Não ficou mais no grupo lá. Porque você entra nessa... Você percebe que o falso pastor está falando errado. Entende? Quando desperta, acontece isso. É por isso que eu quero que você desperte. Tá? Porque não é eu que vou falar isso para você não, pessoal. Tá? É sua consciência mesmo. Vai perceber, você vai entrar nesse limiar, nessa transição da sua consciência, para você perceber as coisas. Então, você mesmo vai tomar decisão. Não, eu não preciso disso. Aí, por isso tem muita gente aqui do meu canal que deixaram o grupo dele, tá? Mas foi eu que mandei? Eles mesmos experimentaram, tiveram a experiência dele e tomaram a decisão dele. É decisão da consciência deles. Aí ele fala, é importante que a pessoa que está passando pelo limiar espiritual tenha um suporte adequado. Isso pode incluir orientação de um mentor espiritual. Então, seu mentor espiritual vai orientar você. Pode ser até uma pessoa que esteja orientando aqui o seu caminhar da espiritualidade, tá, pessoal? Deus vai colocar essa pessoa no caminho. Talvez seja eu, talvez seja outra pessoa, tá? Tem muitas pessoas que caíram aqui no meu canal, tá? Para eu orientar nesse processo que aconteceu comigo.
está acontecendo com você é normal, tá? É para você mesmo mudar a direção, entrar no processo da espiritualidade, tá? Aí ele fala, por ser um momento, cadê? Precisa de suporte, de orientação do mentor e participação em grupo de apoio ou comunidade espiritual. Então você precisa estar ali com pessoas que passaram essa experiência numa comunidade e prática e técnica de autocuidado, como meditação, yoga, terapia, né? Oração, estudo das escrituras. Então, você precisa entrar nessa prática. É o que eu aqui aconselho, tá, pessoal? Não é uma religião, não. Aqui a gente aqui tem um canal, tem aqui o nosso grupo, as pessoas que vêm aqui, mas aqui ninguém força ninguém, aqui ninguém é forçando ninguém aqui como uma religião, não, tá, pessoal? Aqui é o momento de você tomar consciência e você mesmo começar a praticar essas práticas de autocuidado com o quê? Com o nosso espírito, com a nossa consciência, tá? A gente aqui, tudo a gente faz isso aqui, meditação. Tem gente aqui que faz yoga, né? Eu mesmo aqui, toda manhã eu faço yoga aqui. Tem uma pessoa aqui que pelo YouTube que eu fico fazendo yoga com ela, né? Eu faço minha oração, eu leio a palavra de Deus, né? As escrituras, é terapia. Você tem que, se você tem algum problema emocional, tem que fazer uma terapia para melhorar emocionalmente, entende? Então isso tudo é aconselhável, tá, pessoal? De acordo com o seu limiar, o seu problema consciencial, você tem que ter esse suporte. Então, participar de grupo, você quer participar aqui do nosso canal, do nosso grupo? Estamos aqui abertos, eu estou aberto aqui para você perguntar, para eu orientar você, se você está novo nesse processo da espiritualidade. Eu estou aqui para isso, tá, pessoal? Para você melhorar como pessoa, tal, sabe? Sem você entrar nesse processo, tá, pessoal? Estou aqui para... Eu sou um auxiliador. Foi o que eu falei ontem no vídeo de ontem. Eu sou aquele diretor, aquele auxiliador que dirige vocês, orienta vocês para vocês se conectar com a sua espiritualidade. Não é comigo. Você não vai se conectar comigo. Aqui a gente só está na comunidade, né? No grupo de apoio espiritual que estamos dando a você, tá? Porque o maior, aquele que tem mais conhecimento, tem que servir ao menor. Então eu estou aqui servindo com toda a experiência que eu passei, o conhecimento que eu adquiri na psicologia, psicanálise, né? Eu estudei essas coisas. Então, com todo esse conhecimento, eu vou auxiliar você nos problemas emocionais, no que você precisa, sabe? Para ajudar você nesse processo que você está passando, que é o limiar espiritual, que é o despertar da sua consciência, tá, pessoal? Quando a gente entra, a gente precisa desse apoio, porque quando você está assim, está procurando coisas, entender por que aconteceu isso, quem é você está procurando entender tudo isso. E aqui no meu canal existe todas essas informações, tá, pessoal? Para ajudar nesse processo. Quando acontecesse comigo, com o despertei, eu fiquei procurando, pessoal, canais, e são poucos aí, eu fiquei procurando, nossa, não tem ninguém que ensine e tal sobre essas coisas. Eu fiquei estudando, procurando as coisas, sabe? Foi aí que eu aprendi sobre essa espiritualidade e o conhecimento que eu tinha de psicologia, de psicanálise. Eu juntei todas essas coisas. O conhecimento também que eu tinha da Bíblia, né? Que eu era de uma igreja evangélica. A experiência que eu tinha ali com a Bíblia, de
manusear a Bíblia. Então, eu estou colocando tudo isso aqui na espiritualidade, no despertar espiritual. Tá, pessoal? É isso que aconteceu, tá? Então, você precisa desse apoio, tá? Senão fica difícil para você começar a entender as coisas. E eu tô aqui, meus vídeos tá aqui para orientar você, tá? Aí ele fala, o suporte ajuda pessoal a, a navegar pelo desafio é integrar a experiência espiritual à sua vida cotidiana. Então, você vai aproveitar que aconteceu essa experiência, né? Que é sobrenatural, né? Que não é nada de sobrenatural, é natural do nosso espírito. Você vai aproveitar e vai colocar isso no seu cotidiano. Vai haver uma mudança, você vai colocar. Então, uma pessoa muda o comportamento dela, tá, pessoal? Aí ele fala, o limiar espiritual é o momento de transformação profunda. Então, na sua consciência acontece uma transformação profunda. Então, quando está acontecendo a transformação, você está nesse limiar espiritual. Entende, pessoal? Se você está assim, calma. Tem aqui o meu canal para lhe ajudar. Estou aqui para lhe ajudar. Você pode entrar em comunicação, perguntas, né? Teve pessoas do meu canal que estavam assim, pessoal. Ela aconteceu a experiência com ela estava confusa. Chegou aqui, eu fui, né? Com a ajuda da espiritualidade, respondendo as perguntas dela, sabe? Ela assistindo meu vídeo, hoje em dia, ela tá ótima, pessoal. Tá muito bem, muito obrigado, né? Muito bem, muito obrigado, tá? Porque tava faltando isso, ela é uma pessoa que tinha mediunidade aflorada, tava desequilibrada, então, quando começou a praticar meditação, oração, ela começou a entrar nesse limiar, começou a estabilizar a frequência espiritual dela, tá? Então, você está nessa situação, calma, que a gente está aqui para ajudar você, tá, pessoal? Aí é uma transformação profunda. Lá profunda, é lá no seu ser mesmo. A pessoa passa por um processo de purificação, então, ela está sendo purificada, e libertação de padrões e crença limitante. Então, ela está começando a largar. E uma das coisas que ela vai largar é esse apego às coisas materiais. Agora, me diga, pessoal, como é que eu estou vendo aí um monte de tanto espiritualista como evangélico, só pregação de prosperidade. Venha para ter isso, venha para não sei o quê. Você está querendo que as pessoas desapeguem das coisas materiais ou se apeguem às coisas materiais? É uma pergunta que eu faço a essas pessoas aí que estão com esses pensamentos aí de pregação aí, tá, pessoal? E dizendo que essas coisas são espirituais. É isso que eu quero entender, tá, pessoal? Porque é um momento de libertação de padrões limitantes, abrindo espaço para o crescimento do seu espírito. Não é crescimento, entende? Tá? Em um momento de expansão da consciência e de conexão com o divino e de descoberta de um propósito maior na sua vida. Então você vai descobrir o que é que você veio fazer aqui, para você não ficar igual uma barata tonta, igual muitas pessoas estão aí como barata tonta rodando, né? Perdida aí. O que é que eu vim fazer aqui? Aí tá aí bagunçando, bagunça aqui nessa realidade. Aí depois, quando perde o corpo, vai para o mundo espiritual e diz: oh meu Deus, eu me arrependo, eu não sabia, eu fui enganado. Tá, pessoal? Mas vai ter momentos que Deus vai colocar, às vezes, um pregador, uma pessoa, como eu falando de espírito, mas você,
tá tão apegado ao mundo. Ah, que negócio de espiritualidade, irmão Samuel. Ah, vem final de ano aí, ó. Eu vou encher a cara aí, ó. Carnaval aí, eu vou emendar com carnaval. Que negócio de espiritualidade, rapaz? Que negócio é isso? Tá? Aí vai, até o momento que perde o corpo, ou então cai numa doença, aí tem uma experiência desse. Então, você entra nesse limiar, você tem uma entrada, um início para o processo do seu despertar espiritual. É isso, pessoal, tá? É para isso. E tem pessoas que não estão ensinando isso. Tem canais aqui, eu espero que ensine isso, tá, pessoal? Quando eu despertei, eu tive dificuldade, pessoal, para estudar sobre essa, encontrar coisas, alguma pessoa ensinando sobre isso. Tem pouca pessoa assim e fala superficialmente aqui no YouTube, né? Não fala profundamente, porque eles sempre vão querer para que você vá para uma campanha, para alguma coisa, pague algum dinheiro. E eu estou ensinando isso aqui de graça, aberto no YouTube, pessoal. E tem pessoas que não rejeitam, pessoal. Tá perdendo uma grande oportunidade da vida dela, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, após passar pelo limiar espiritual, a pessoa entra em um processo de integração da experiência e aprendizagem adquirido. Então, ela entra aí nessa experiência. Isso envolve a incorporação das novas perspectivas e valores em sua vida cotidiana e as práticas de técnicas espirituais para sustentar o crescimento espiritual e a busca contínua por um alinhamento com a sua verdadeira essência. Então, pessoal, isso é o sinal de que uma pessoa está nesse limiar, porque ela está buscando o quê? Incorporar uma nova perspectiva, ela tem uma nova visão do mundo aqui, e ela incorpora os valores do espírito dela, os valores espirituais, né? Divino, no cotidiano dela, ela se torna uma pessoa mais amorosa, pacífica, ela tem paz, ela ama o próximo, ela faz o bem ao próximo. Então ela vai colocando isso. E ela pratica técnicas espirituais que é o que? Meditação, oração, leitura das escrituras, né? Yoga, ela vai procurando coisas espirituais que vai o quê? Alimentar esse espírito, vai sustentar o crescimento dela espiritual, porque ela está buscando o quê? Continuamente um alinhamento com a sua essência divina, né? Que a sua essência é divina. Ela está buscando sempre isso. Então, isso é um sintoma é um sinal de que uma pessoa está nesse limiar espiritual. Então, ela teve a entrada, um início na espiritualidade. Tá, pessoal? Não tem para onde correr, tá, pessoal? Se você aconteceu essa experiência com você, né? Ou se você está sentindo o toque da espiritualidade, está tendo essas experiências espirituais, tá? O meu canal aqui, com a misericórdia e ajuda da espiritualidade, porque aqui não tenho dinheiro, não tenho, sabe, mas estou aqui com a ajuda para ajudar você nesse processo, tá? Para ajudar você a ter esse alinhamento com a sua verdadeira essência, com a verdadeira espiritualidade, com Deus, né? Com o divino, tá? Eu estou aqui para ajudar você, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, o limiar espiritual não é o fim da jornada espiritual. Então, não é o fim, é a entrada, é o início. Por isso que a palavra limiar significa entrada, início de uma transição. Então, é o início da sua jornada.
Não é como que você já teve experiência, agora eu já sei de tudo, agora eu sou especial. Olha, pessoal, eu tive a experiência, eu encontrei o ET, eu tive a saída do corpo, eu sou especial. Não, pessoal, você não é especial. Isso foi para que você tivesse esse limiar espiritual, que é o quê? A entrada, né, o início da sua espiritualidade. É da sua, tá? A minha eu já tive, tá? É da sua espiritualidade. É você ficar mais, ora mais, medita, é uma pessoa que busca coisas espirituais, estuda, é uma pessoa que está se envolvendo assim porque você quer fazer bem ao seu espírito. Você sabe quem é o espírito, né? Aí ele fala, mas se o início de uma jornada contínua de crescimento e expansão. Então, é uma jornada contínua de crescimento e expansão. Você tem que continuar. Você despertou a consciência, você tem que continuar esse processo. Tem pessoas, pessoal, que para a caminhada espiritual dele, porque às vezes ele encontrou coisas erradas, coisas nesses grupos espirituais, né? Aí aquilo enfraquece a fé dele, né? E às vezes ele fica triste, aí desvia da espiritualidade, né, pessoal? Ele esfria, né? Desvia, né? Ele esfria o processo dele de ele continuar. Pessoal, você não liga para essas pessoas aí. Elas estão errando, deixa elas errar. Faça a sua parte. Você tem que trabalhar. A espiritualidade é sua. A conexão com Deus é seu, tá? Quem está errando não é você, é essas pessoas. Deixe ela, tá? Por exemplo, no meio evangélico tem aí os erros. No meio espiritualista tem os erros. Agora você não vai mais estudar a Bíblia, não vai mais orar, não vai mais meditar por causa disso? Entende, pessoal? Não pode. E isso tem acontecido com alguns. Tem até uma pessoa que está aqui no meu canal que ela ia desistir, pessoal, por causa disso, dessas meninice aí na espiritualidade, né? Ela ia desistir, eu vou desistir. Quando eu vi o meu vídeo, e ela sentiu mais forte para continuar o processo dela, tá? Então, isso que aconteceu, tá, pessoal? Não pode parar por causa de pessoas, deixa eles errando aí. O momento deles errarem até o momento dele despertar verdadeiramente, entende? Aí ele fala, após passar pelo limiar, a pessoa está mais consciente. Então, é porque ela desperta a consciência, ela está mais consciente da sua natureza espiritual e continua se aprofundando a sua conexão com o divino. Então, ela tem consciência que ela é um espírito e que ela tem que buscar conexão com esse Deus interno, com o divino que existe dentro dela. Aí ele fala, a jornada espiritual é um processo contínuo de autodescoberta, cura, né? Vai existir cura do nosso ser e evolução. Então, a gente entrou nesse processo de evolução espiritual. Essa é a nossa jornada espiritual aqui, tá? Então, a pessoa só entra nessa jornada quando o quê? Quando acontece esse despertar da consciência dela. Quando acontece esse despertar da consciência, ela entra nesse processo que é chamado de quê? Limiar espiritual. Que significa o que a palavra limiar? Entrada, início para o processo da jornada espiritual, da evolução do espírito dela. Você entende por que se a pessoa não despertar, ela não entra nesse processo? Porque uma pessoa dormindo, ela não percebe as coisas. Ela não percebe a outra realidade. Tá? E tem muita gente de grupo religioso assim, pessoal, que não entrou ainda nesse processo, tá?
mas espero que aconteça esse despertar da sua consciência. Eu estou aqui falando coisas para que você sacuda você desperte para esse processo. As pessoas que me assistem aqui, pessoal, já me contaram, várias pessoas têm saída do corpo. Eu não sei por que é. As pessoas assistem meu vídeo, ela sai do corpo vendo o mundo espiritual. Por quê? Parece que foi o meu início de despertar da consciência foi na saída do corpo. Então, todas as pessoas que assistem meu vídeo agora, ela sai do corpo e ela vê o mundo espiritual, tá? Porque você estava dormindo antes, né? Então, todas as pessoas acontecem. Já vários me deram já testemunhos sobre isso. E aqui, as pessoas que não sonhavam, pessoal, não tinham sonho em luz, começam a sonhar, assistindo meu vídeo, ela começa a sonhar desesperadamente. Vem um sonho atrás do outro, tá? É a espiritualidade mesmo fazendo para que você entre nesse despertar, né, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? No limiar espiritual, é essencial que a pessoa seja autêntica, então, autêntica, verdadeira, né? Consigo mesmo. Então, pessoal, eu tenho até um vídeo aqui que eu falo sobre a sinceridade espiritual. Tá aqui no YouTube. A primeira pessoa que você tem que ser sincera é com você, pessoal. Por isso que eu falo aqui, pois que estão no meu... Não minta, pessoal. Porque você está fazendo isso com você. Você vai enganar a pessoa, tá? Você vai enganar ali a pessoa, mas você está fazendo isso com você. Não faça isso, pessoal. Porque vai atrapalhar o processo dessa evolução, da sua expansão da consciência. Por isso que eu não acredito, pessoal. Essas pessoas que estão de vários grupos religiosos aí da espiritualidade, está mentindo, está enganando, eu não acredito que uma pessoa dessa está nesse limiar espiritual, pessoal. Tá? Eu não acredito, tá? Enganando as pessoas aí, tá? Fazendo falcatrua, muitos evangélicos, católicos, espirituais. Rapaz, é uma perturbação só, tá, pessoal? Mas deixa essas pessoas como elas estão. A espiritualidade está vendo tudo. São problemas delas. A gente tem que ser autêntico com a gente mesmo, tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, tá? Aí ele fala, isso envolve a aceitação da sua verdadeira natureza e a expressão genuína dos seus dons e talentos. Então você tem que aceitar que você é uma consciência, é um espírito que está aqui temporariamente nesse corpo, né? Por isso que é desperto verdadeiramente, pessoal, ele não fica apegado às coisas aqui materiais. Ele quer coisa mais do espírito. Ele tá, enquanto está aqui, ele precisa das coisas. Ele precisa, mas ele não dá valor, não dá importância, ele não tem apego àquelas coisas materiais. É como eu falei aqui, o apego das coisas materiais. Tem um vídeo aqui, a pessoa está no apego, o apego, né? Eu falei um vídeo aqui sobre o apego. Tá aqui no YouTube o vídeo. Que as pessoas ficam apegadas espiritual. E uma pessoa assim, que está nesse processo espiritual limiar, ela usa, ela ganha o dinheiro, ela tem as coisas, mas ela não é apegada às coisas, tá? Até minhas filhas ficam falando aqui que meu pai não é apegado ao dinheiro assim, ele ganha o dinheiro, aí ele dá assim, gasta logo. Por quê, pessoal? Eu não sou apegado a essas coisas materiais, tá? Eu preciso das coisas aqui, eu preciso do dinheiro, porque eu estou num processo aqui onde se usa dinheiro, eu preciso das coisas para fazer, mas eu não sou apegado a isso, tá? Ainda mais agora, eu sabendo que eu sou um espírito, que eu estou aqui temporariamente nesse corpo, eu sei que eu não vou levar nada, tá? Então, por isso que eu sei disso, tá, pessoal?
Eu não tenho apego a essas coisas. Mas a gente precisa, enquanto vive aqui, a gente vai buscar coisas que a gente faça honestamente, sem tirar nada de ninguém, sem enganar ninguém, sabe? Sendo honesto com as pessoas, né? E ganhar nosso dinheirinho para a gente sobreviver aqui. É isso que eu vou fazer, é isso que eu estou fazendo, pessoal, tá? Honestamente, ganhando meu dinheirinho e sobrevivendo aqui as coisas. Mas eu ganho dinheiro e não fico apegado aqui, tá? Ganho algumas coisas materiais, eu não fico apegado aqui, tá? Já comprei um monte de coisa aqui, ó, ventilador, o celular aqui, as coisas. Eu não estou apegado a nada dessas coisas. Comprei até um tênis ali, alguma coisa, sabe, para eu usar. Por isso que eu só tenho o quê? 2 calças, um tênis e 5 camisas e um short, né? 2 shorts. Não, é três shorts, três bermudas. Eu tenho isso, pessoal. É isso. E eu tô vivendo, eu tô usando tudo isso, tá? Eu não tenho essa preocupação, vou ter uma roupa, aí vou ter. Eu vejo tanta pessoa assim, pessoal, com essas preocupações, sabe? Eu fico perguntando, será que essa pessoa está desperta mesmo? E pessoas da espiritualidade, né, pessoal? Digo, será que essa pessoa está. Ela está colocando uma força até ficar mal se não consegue aquilo? Será que essa pessoa está desperta? Eu tenho que fazer esses questionamentos, pessoal, tá? Porque uma pessoa que é espiritualizada, ela não é assim, pessoal. Tudo que vem para ela é lucro, tá? A gente está no lucro aqui, pessoal, tá? Você que é espiritual, a gente está no lucro. A gente estando em conexão com Deus, tudo que vem para a gente é lucro, tá? Eu tenho esse pensamento, tá? Aí, a aceitação do genuíno, a expressão do genuíno dons e talento. Então, a gente vai procurar essas coisas, o talento, o nosso dom. Aí, ser autêntico no limiar espiritual significa viver de acordo com seus valores e propósito de vida, mesmo que isso signifique enfrentar um desafio e resistência externa. Então, a pessoa que despertou o espírito, mesmo que ela encontre desafio, ela vai viver naqueles valores espirituais que Deus quer que ela viva, mesmo ela enfrentando desafio e resistência aqui externa, tá? O inimigo atacando ela vai procurar sempre fazer o bem, procurar não enganar a pessoa. Então, é uma pessoa que está nesse limiar. Isso que significa viver de acordo com os valores espirituais e o propósito da nossa vida, tá, pessoal? Esse é um sinal de que uma pessoa verdadeiramente despertou a consciência. Quando uma pessoa não está fazendo isso, eu tenho assim, ó, o olhar meio de será que essa pessoa tá na espiritualidade? Será que ela se despertou mesmo? Entende? Eu tenho que fazer esse olhar, porque eu estou vendo aqui a instrução da espiritualidade, como a gente tem que ter os valores, as coisas. Então, eu tenho que ver isso, o comportamento das pessoas. Entende, pessoal? Tem que existir uma mudança de visão, de comportamento. Senão, o que é que adiantou você? Eu saio do corpo, eu não sei o quê. Mas você vem e fica enganando as pessoas aqui. Mentindo para as pessoas, falando. O que é que adiantou você sair do corpo? Você entende, pessoal? Você entende o significado? Aí, o que é que ele fala mais? Aí ele fala, o limiar espiritual é o momento de profunda conexão com o divino. Então, é o momento que você entra em conexão com o seu Deus, tá, pessoal? É o momento em que a pessoa se torna consciente da sua interconexão com tudo que existe e experimenta um senso de unidade e harmonia com o universo. Então, é o momento que você percebe que pertence ao universo.
pertence a Deus, você não é só aqui da terra. Entende, pessoal? Porque você percebe que não é o corpo, você é um espírito, então você pertence ao universo, tá? Você tem aquela senso de unidade, de harmonia com o universo, né? Essa conexão com o divino pode ser cultivada e fortalecida por meio de práticas espirituais, meditação, oração, né? E rituais de leitura de coisas sagradas, como a Bíblia, né? Então, temos que fazer isso para manter esse nosso espírito que a gente despertou, tá, pessoal? Aí ele fala, no limiar espiritual, uma pessoa experimenta a expansão da consciência. Então, acontece a expansão. Não tem como, você abre seu entendimento. Ela se torna consciente de dimensões mais sutis. Então, ela sabe que existe a dimensão espiritual da realidade e da sua própria natureza espiritual. Então, ela está ciente disso, tá? Essa expansão da consciência traz uma nova perspectiva sobre a vida e permite que a pessoa veja além da limitação do ego, conectando com a sabedoria e a verdade universal. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Não tem como, se uma pessoa teve uma experiência dessa com o mundo espiritual, né, pessoal? E ela muda assim a consciência dela, ela percebe essa mudança, a expansão, ela começa a perceber, é uma pessoa que está além do limite do ego dela, ela não deixa o ego dominar ela, porque ela sabe que ela é um espírito, ela não é o corpo, tá? Então, é uma pessoa que tem uma amplitude da consciência dela que as outras pessoas comuns, com catupiry na suvaqueira, não tem essa visão, tá? Então, por isso que quando ela está nesse limiar espiritual, ela tem entrada nesse processo de expansão da consciência. Entende? Então, eu vejo o mundo agora de um modo diferente. Quando eu não tinha essa expansão, eu estava vendo o mundo de outra forma. Tá, pessoal? Então, é isso que acontece. Então, vamos parar aqui, pessoal, que já 1 hora, nossa, eu quero falar, mas você tá vendo, né? É as horas que anda aí. Mas vamos parar aqui no próximo bloco, próxima parte, eu vou continuar sobre esse processo, tá, pessoal? Até a próxima parte.